Bom dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui pastora Andréa Tavares, da Kingdom Church Maricá, em Niterói, e hoje fui impulsionada a fazer por vídeo. Geralmente fazemos apenas por áudio, não é? Todos os nossos devocionais, o meu tempo com Deus, mas hoje a gente não entende os motivos, mas fiz aquilo que Deus estava me impulsionando a fazer. Estamos aqui hoje fazendo através do vídeo, ligadinho aí com você na sua casa, no seu trabalho. Hoje domingo, daqui a pouquinho, tá bem cedinho, mas daqui a pouquinho nós vamos para a casa do Senhor. E hoje na Kingdom Church de Niterói. Agora de manhã nós vamos estar na Escola Bíblica Dominical e à noite aqui em Maricá. Se você não tem um aprisco, venha nos fazer uma visita, esteja conosco, tem os nossos endereços nas nossas redes sociais. E se você já tem um aprisco, esteja na sua igreja, esteja servindo, esteja se rendendo ao Senhor, vá transbordar aquilo que Jesus tem feito na sua vida, vá transbordar, entregar, porque às vezes a gente quer ir para a igreja só para receber, né? Não, mas entrega, dê, coloque-se diante da presença de Jesus e entregue a Ele o melhor que você tem. A primazia do Senhor nesse domingo, primeiro dia da semana, renda-se à presença de Jesus. Mas vamos lá para o nosso devocional hoje, que está no livro de João, no capítulo 4. Estou usando essa Bíblia aqui, que é do meu filho, peguei emprestado. João capítulo 4, versículo 50 vai dizer: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi. Queridos, nós podemos separar várias coisas aqui, né, vários tópicos, para que a gente possa receber isso que Jesus está trazendo ao nosso coração. A Bíblia relata um encontro de Jesus com aquele oficial do rei. O oficial do rei, com desespero de alma, com urgência na sua necessidade, vai a Jesus, se prostra diante dele, reconhece quem ele é, o Deus que ele havia ouvido falar, e ele, naquela necessidade urgente, ele diz: Senhor, meu filho está muito enfermo. Nós vamos ver na palavra, queridos, que quando Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive, a palavra de Deus, ela está nos relatando que aquele homem que não viu Jesus ir lá na casa dele, aquele homem não viu Jesus tocar, impor as mãos sobre ele, aquele homem não viu Jesus fazer efetivamente qualquer coisa que diante dos seus olhos naturais pudesse evidenciar a fé naquele momento. Vê se você alcança aquilo que eu estou querendo dizer. Ele apenas creu na palavra que Deus estava dando, ele apenas creu naquilo que Jesus estava declarando para ele: vai, o teu filho vive. Se nós pegarmos a palavra, no livro de Êxodo, nós vamos ver que Deus cria todas as coisas através da palavra. A palavra de Deus no livro de 2 Reis, eu agora não me recordo aqui o capítulo, mas eu acho que eu marquei. 2 Reis, capítulo capítulo 4, quando Eliseu está diante daquela mulher sulamita que diz, né, que vai tudo bem, o seu filho havia morrido, e Eliseu então, usado como instrumento de Deus, aquele menino volta à vida. O mesmo Deus que operava no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera hoje, é o mesmo Deus que faz milagres hoje. Jesus, ele está, o verbo se fez carne, o verbo vivo que tabernaculou entre nós. O livro de Isaías, capítulo 55, verso 11, vai dizer que a palavra dele nunca vai voltar vazia. Não volta. Então hoje essa palavra, há um propósito nela, há um propósito para o qual você está recebendo esse devocional. Então, queridos, que diariamente você possa se derramar diante da presença de Jesus, você possa meditar na palavra e o texto, ele gerar vida em você, ele te inspirar, ele te motivar a que você viva a fé.
porque haverão muitas situações, haverão muitos desertos, haverão muitas aflições, até que nós venhamos a passar essa peregrinação aqui, para que possamos encontrar o Senhor da vida, porque Ele declara: eu sou a ressurreição e a vida, aleluia. Quando Ele está lá diante de Lázaro, Lázaro estava morto, Marta e Maria, doloridas de alma, tão angustiadas de coração, porque Lázaro havia morrido, e elas diziam: mestre, se o Senhor estivesse aqui, a presença, Jesus precisava estar presente? Não. Jesus só precisava dar uma palavra, mas o que a palavra nos relata? Que aquilo havia acontecido para que Ele fosse glorificado, para que aqueles que estavam ali vivendo aquela situação pudessem crer em Jesus e no seu poder. E não é isso que nós passamos as circunstâncias aqui nesse tempo presente, para que creiam aqueles, a nuvem de testemunha que nos rodeia, que creiam que Jesus é o Senhor, que creiam que Ele é o autor da vida, que creiam que Ele é aquele que transforma a nossa vida, o nosso coração, para que todos creiam, disse Elias, que o Senhor é Deus, para que todos vejam que o Senhor é Deus. Nunca foi sobre nós, nunca foi para a nossa glória, nunca foi para nosso reconhecimento, mas para que o nome dele seja reconhecido, para que ele seja reconhecido. Então hoje aquilo que parecia estar morto, aquilo que parece que está sem vida, aquilo que parece que não tem mais como ter esperança, Jesus é a esperança. E a palavra que ele declara, aquilo que Ele já determinou sobre a tua vida, sobre a tua casa. Pastor Marcos domingo pregava sobre o plano de Deus. Está lá no canal do YouTube. Você possa acessar lá depois, aqui em Kingdom Church Maricá. Queridos, o plano de Deus, ainda que Satanás venha atrapalhar de alguma forma, o plano de Deus é perfeito. Nós estudamos o livro de Gênesis e tantas coisas que nós vimos, tantos erros que foram cometidos, tantas coisas que foram feitas fora do propósito, precipitações e tantas coisas. É porque o tempo aqui é muito rápido, então não dá pra gente ficar voltando tudo, mas a gente vai ver que tantas famílias cometeram tantos erros. Abraão mentiu, Abraão também teve seus erros, mas foi o pai da fé porque ele creu que o Deus que havia dito para ele: olha, entrega teu filho, toma Isaac, leva como oferta. A intenção do coração dele era obedecer, e Deus viu isso. Deus vê a intenção do seu coração, Deus vê a intenção do meu coração. Deus está olhando a intenção dos nossos corações, em obedecer, em confiar, em descansar. Essa semana Deus havia me falado sobre deserto, e descansar no deserto é um dos devocionais que estão aqui, depois se você quiser ouvir. E eu não sabia o que eu ia passar naquele dia, naquele exato dia em que a palavra de Deus estava sendo ministrada ao meu coração, e passei um deserto. E Deus me fez entender: minha filha, eu te disse, eu te dei a minha palavra, eu te mostrei a minha palavra, então descansa. Entendem, queridos? Então hoje, essa palavra que vem ao nosso coração: vai, teu filho vive. Creia na palavra, não naquilo que os teus olhos naturais estão vendo. Creia que o Deus da palavra, Ele é soberano. Creia que o Deus da palavra, Ele vai cumprir os propósitos para a glória dEle. Creia que Ele é o Senhor da vida. Ele é a ressurreição e a vida. E a palavra de Deus diz que aquele que está morto, crendo, viverá. Nós temos a vida diante de nós, a eternidade. E ainda que a nossa carne venha morrer, nós temos a vida eterna diante do nosso Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Eu não sei, Senhor, se
pude me fazer entender, Pai, através daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas que possamos crer, Pai, que cada um desses irmãos, Senhor, que ouve essa palavra hoje, Senhor, nesse momento, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, possa crer que o Senhor é o autor da vida, possam crer que a morte, Senhor, ela está sob tua autoridade, Jesus. E tu és, Senhor, aquele que declara a vida, porque ainda que venhamos a morrer nesse tempo presente, nós viveremos eternamente, aleluia. E tu és, Senhor, a vida gerada em nós, Senhor. Tu és aquele que todos os dias renova essa vida em nós, Senhor. E aquilo que porventura estiver morto, Senhor, à nossa volta, relacionamentos, Senhor, Jesus, e sonhos, Senhor, situações, Pai, o Senhor traz a vida. O Senhor é o Deus que declara a tua palavra, e diante da tua palavra, Senhor, nada pode se opor, porque tu és a autoridade, tu és o soberano, tu és o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Então nós colocamos essas vidas, nós colocamos, Senhor, esses lares, nós colocamos essas famílias, nós colocamos, Senhor, circunstâncias, Pai. Porque como diz, Senhor, o fundo desse louvor, a Ele a glória, a Ti, Senhor, a glória, a honra pertencem somente ao Senhor. O Senhor é o Rei da glória, o Senhor é o Rei soberano, e nós adoramos o teu nome. Que aquele que não te conhece, Jesus, ele possa querer conhecer esse Deus revelado através da palavra e que se revela aos nossos corações, e que receba a esse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Oramos assim, Senhor, agradecidos por esse iniciar da semana, que nossa fé, nossa confiança não esteja ligada diante daquilo que os nossos olhos veem, que nós possamos caminhar não pelo que vemos, mas por quem nós cremos, e nós cremos em Ti, Jesus. Obrigado, Pai. Manifesta a Tua glória, manifesta a Tua presença na vida, no lar, na família, nas finanças, na saúde desse irmão, dessa irmã, para que o Teu nome seja glorificado. Oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu creio assim. E você? Que Deus te abençoe. Shalom. Adonai.